Olá, seja bem-vindo ao curso de visualização de fachadas 3D. Nesse módulo eu vou ensinar você que nunca teve contato com o 3ds Max a entender da ferramenta, como ela funciona, os primeiros passos, como é que duplica, como é que cria, como é que manuseia o programa em si. Então, algumas pessoas perguntam qual é o processador que eu uso, tá? Eu uso a AMD Ryzen para renderização, ele é melhor. E a gente pode falar disso num aulão da nossa turma. Então eu vou abrir aqui o 3ds Max. Acredito que o de vocês esteja bem semelhante a essa visualização que vocês vão ter aqui do meu. Ele foi recentemente instalado, então ele está bem cru. Eu uso a versão 2022 por conta de alguns recursos dos renderizadores que acabam ajudando um pouquinho. Então não atualizei ali para a versão mais atual. Eu prefiro ficar nessa versão. Mas fiquem à vontade para usar a versão que vocês acharem mais interessante para vocês. O 3ds Max demora um pouquinho a abrir, é comum, é bem natural, porque ele é um programa bem pesado, então diferente ali de SketchUp, que é um programa mais leve, tem alguns recursos limitados em relação ao 3ds Max. Contudo, são excelentes programas 3D. Eu uso o Max por conta de familiaridade e de gostar do resultado dele, e todo esse conhecimento eu vou passar para vocês. Então essa demora na hora de abrir ela é natural. Então temos aqui agora a interface do 3ds Max. Se ele tiver uma barra bem aqui nessa lateral, você pode clicar nesses pontinhos aqui, arrastar para o meio e você consegue fechar. Olha, ele ainda está processando, ele não abriu por completo ainda. Você vê muito botão, muito recurso, muito disso aqui eu não vou usar líquido, não vou usar muita coisa daqui, então é bem tranquilo. Ele também ainda está processando, olha só, nessa demora. Deixa eu ver se ainda vai aparecer uma tela complementar, creio que sim. Pronto. Aqui o 3ds Max está na configuração perdão, original, do jeito que ele vem perdão, de fábrica. E eu não uso isso aqui, então eu fecho esse menu lateral, que ele me tira um pouquinho de espaço. Fecho ele, pronto, acabou. O primeiro passo que você vai fazer aqui no 3ds Max é vir aqui em Customize, e a customização dele, Unit Setup. Aqui você vai marcar a opção Metric, tá? E tá ok. Agora ele está em metro. Deixa eu fazer um teste aqui. Acho que ele é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu fazer um outro teste. Tá, você tem uma outra opção para fazer ainda. Customize Unit Setup em Metric. Você pode colocar aqui em centímetros, tá? Vai ser mais bacana para trabalhar, vocês vão ter mais familiaridade, principalmente em relação ao que vem ali do 3ds Max. Aqui o quadrante ele tem aproximadamente 3,5 metros, mais ou menos isso mesmo, tá tudo certo. Então, beleza, vamos lá. Configurado o meu 3ds Max, eu vou apresentar ele para vocês. Eu tenho aqui essa interface dele, tá? Eu tenho aqui 4 telas. Essas telas são visão de topo, visão frontal, visão lateral do lado esquerdo e a perspectiva. Como é que isso tudo funciona aqui? Eu vou pegar aqui no menu Create, tá? Aqui na geometria, que são as formas principais básicas. Eu vou pegar aqui um box, vou fazer aqui um box, clico, arrasto, solto o clique, arrasto para cima, dou mais um clique. Volto na ferramenta seleção ou letra W, tá? Como Corel, como Illustrator, você tem que voltar na ferramenta seleção. Então, cliquei aqui, eu vou pegar aqui, vou fazer uma esfera, vou fazer na vista de topo aqui. Pronto. Notem que tudo que eu faço em uma tela, ele reproduz nas outras, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que é cada tela dessa. Aqui eu tenho a visualização cheia e aqui eu tenho só o aramado, só os contornos, só as linhas, tá? Como é que eu mudo essa configuração aqui? F3. F3 você vê preenchido e F3 você vê só o aramado. Essas telas normalmente eu trabalho no aramado e aqui eu trabalho cheio, tá? Então, mesma coisa aqui. Para fazer essa navegação que eu estou fazendo aqui, ó, você clica com o scroll do mouse ou rollover, do jeito que você quiser chamar, clica e arrasta do jeito que você quiser. Então, isso aqui não é orbitar, isso aqui é só navegar e mudar o local, o ambiente onde você está visualizando, tá? Então, seria isso. F3, F3, ó que legal. Agora eu vou pegar essa bola e vou colocar aqui em cima. Pronto, coloquei aqui em cima. Vou dar um F3 aqui, vou dar um F3 aqui. Notem que mexeu em todas as telas, olha só. Tempo real.
que eu mexo em uma, mexo em outra. Aqui, por exemplo, se eu mexer só para frente, ele não vai mexer nessa tela, porque eu não tenho, eu tenho a visão frontal totalmente sem perspectiva. Então eu posso mover o quanto eu quiser, a não ser que eu entre no bloco aqui, ó, e ele acaba dando visualização ali também. Então, quando eu mexo aqui para o lado e para o outro, nessa tela já não mexe, porque eu estou vendo a visão 100% lateral sem perspectiva. Isso aqui é só para que você tenha noção de parâmetros ali, de como é essa navegação aqui do 3ds Max. Posso navegar assim também aqui? Pode, não é ideal. Então, quando isso acontecer, ai Marcos, eu acabei mexendo aqui e saiu, não está mais na visão lateral. Você pode vir aqui em Orthographic, Left, okay? Ou aqui, se tiver qualquer coisa torta aqui, vamos lá, tá tudo torto aqui, tá tudo empenado. Você só aperta a letra L, ele vai visão lateral de novo. Aqui, mexi sem querer também, Marcos. Como é que eu faço? Pela visão de topo, é só apertar a letra T. E aqui a visão frontal, caso eu tenha desalinhado ela, é só apertar a letra F, que é a visão frontal. Essa orbitação aqui, orbitar o objeto, olhar de um lado para o outro, de cima para baixo, do jeito que eu quiser, no ângulo que eu quiser. Como é que eu faço isso aqui, Marcos? Isso aqui você tem duas maneiras, tá? Uma, você pega aqui no cantinho a ferramenta Orbit, e aí você clica aqui. Se eu clicar aqui, não adianta eu vir para o lado, ela só mexe para cima e para baixo. Se eu clicar aqui para o lado, ela só orbita lateralmente, tá? Aqui, ó. Não adianta eu vir com o mouse para cima e para baixo, que ela só vai para um lado e para o outro. Se eu quiser livre, eu clico no meio dele ou até mesmo aqui fora e orbito. Geralmente eu clico dentro do meio quando é para usar esse recurso, tá? Então, seriam essas maneiras de orbitar. Tem alguns outros recursos aqui na ferramenta Orbit. Eu gosto de usar essa aqui que tem um pontinho, que ele fica como ponto de referência. Aquele pontinho verde é o ponto de referência de onde eu quero orbitar, tá? Então acaba sendo mais interessante. Então essa é uma maneira. Volto aqui na ferramenta de seleção. A outra maneira é, sem ter a ferramenta selecionada aqui, sem ter a opção selecionada do Orbit, eu clico com Alt e Scroll do mouse, e aí sim eu orbito onde eu quiser, do jeito que eu quiser também. Scroll do mouse e Alt selecionado, eu também faço o controle de orbital. Aí eu posso desmarcar essa opção. Eu marco essa daqui, ó, que quando eu tenho um objeto selecionado, eu orbito em volta dele. Por mais que eu clique em outro canto, eu fico orbitando sempre em volta dele, beleza? Posso pegar esse botãozinho aqui do canto também, do jeito que eu quiser. E por aí vai. Sempre gosto de deixá-lo nessa posição aqui, que é mais ou menos a configuração original. Às vezes um pouquinho mais para cima, tá ótimo. Então, você tem entendido agora, visão de cima, visão frontal. Aqui nem que eu queira, eu coloco ela em cima, eu coloco ela aqui mais alta que a caixa. Mas não coloco ela em cima porque essa é uma função dessa outra opção aqui de tela, tá? Então aqui eu colocaria em cima. Então saindo do 2D para o 3D, realmente eu tenho a opção do eixo Z, que me dá profundidade, me dá outras possibilidades. Então, orbitar. Ah, deu errado. Aperta aqui a letra F, front. Dá zoom, tá? Scroll do mouse para cima, diminui o zoom, empurrando para frente, aumenta o zoom, empurrando para trás. O scroll, o rollover do mouse, ele dá zoom in e zoom out. Então, se eu tô com isso aqui, perdi a cena, tá lá pequenininho, o que eu faço? Aperta a letra Z com ele selecionado, ele vai dar um zoom no objeto que está selecionado, tá? Então, toda vez que você se perder, como se fosse um F4 ali no CorelDRAW, por exemplo, tá? Vou usar muito o CorelDRAW como referência, porque é o programa que é mais usado ali para comunicação visual, então eu vou ter ele como referência, mas as técnicas repassadas lá você vai poder reproduzir no Illustrator, se for o caso de preferência, sem nenhum problema, beleza? Então, bem isso. Marcos, eu quero trabalhar em uma dessas telas de forma... Eu quero a tela cheia aqui na minha página. Eu posso clicar aqui nesse último botão do lado direito, tá? Canto inferior direito. Qualquer tela, desde que eu selecione a tela, eu venho aqui e dou uma ampliação nela. Aqui é a mesma coisa. Ou clico na que eu quiser e aperto Alt W, que ele vai também, tá? Alt W, Alt W. Beleza? Então você pode trabalhar numa tela só. Geralmente eu trabalho muito nessa tela frontal quando eu estou modelando ali o prédio, e vocês vão entender mais pra frente. E se for o caso também, tela frontal e tela lateral para fazer algum ajuste específico. Então você pode intercalar entre as telas sem nenhum problema, tá? Como a gente já entendeu um pouquinho de navegação, de zoom, de
ambientes, tudo, as três interfaces mais a perspectiva, que é aqui a gente sempre vai vendo o resultado final aqui, tudo que você vai modelando nessas três viewports, fala interface, mas se chama viewports, você vai vendo aqui na tela de perspectiva o resultado já em tempo real, tá bom? Então, feito isso, a gente vai brincar um pouquinho agora de criar objeto, tá? Eu vou criar aqui, para vocês entenderem de novo. Você tem vários, você pode clicar e experimentar todos eles. Aliás, você deve, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui, você faz depois sem olhar a aula, até quando você estiver fazendo 100% sem olhar a aula de volta, você está apto. Normalmente, dependendo do objeto que eu for trabalhar, eu crio ele ou aqui na frente, ou aqui em cima. Geralmente não crio na perspectiva, mas vamos criar na perspectiva aqui. Vou fazer aqui um quadrado, um box, na verdade. Então, clico e arrasto. Solto o clique, eu soltei o clique, não estou segurando o clique, arrasto ou para cima ou para baixo, ele vai aumentar ou para cima ou para baixo, aí dou mais um clique. Essa é a forma de você criar um box. Se eu quiser criar um cone, por exemplo, eu clico e arrasto, solto o clique para cima, dou mais um clique, para cima ou para baixo eu fecho o cone ou abro ele, tá? Então cada elemento que você for criar aqui, você tem uma forma diferente de clica e solta. Clico, arrasto para cima ou arrasto para baixo, ele vai crescer a pirâmide ou para cima ou para baixo, solto o clique. O plano é o mais simples dele, cliquei, arrastei, o plano está feito. Então eu tenho várias possibilidades de criar objetos. Normalmente a gente vai trabalhar muito com box e com plano, tá? É um dos que a gente mais vai usar ali. E o tubo, quando tiver alguma peça tubular na fachada. Então a esfera eu uso muito pouco, né? Mas a gente tem a possibilidade de criá-la aqui também. É só um clique, arrasto, solta o clique. Tudo que você fizer volta na ferramenta seleção, tá? Então, deletar aqui. Falando de rotação, tá? Falando de rotação. Com o objeto selecionado, eu venho aqui na ferramenta rotação ou letra E, tá? Clico nela. Não clica aqui fora, ó. Então sempre clica na linha, ele vai rotacionar de um lado para o outro. Observe que embaixo, aqui ó, ele vai dizendo o ângulo que ele está também, certinho. Eu quero um ângulo de 45 graus, 45, digita, ele vai ficar certinho. Ah, eu quero no eixo X também 45, 45, digita, ele vai ficar. Ah, eu também quero na letra Z 45 graus. Tá aqui, aparentemente um objeto todo empenado, mas ele está com os ângulos específicos que eu acabei de colocar. Claro que se tratando de fachada é difícil você trabalhar algo nesse sentido, então isso aqui é para vocês entenderem os controles de rotação. Posso rotacionar no eixo de cima também? Posso rotacionar no eixo de cima. Como é que eu sei, Marcos, qual é desses elementos aqui embaixo, desses campos de informação, qual é que eu vou mexer para rotacionar ele aqui? É difícil saber porque se você estiver clicando nessa tela é um, se você estiver clicando nessa tela é outro. Então o que eu faço sempre? Clico aqui, dou uma leve mexida e vejo quem é que está trabalhando aqui embaixo e eu coloco o ângulo específico que eu preciso. Então é muito tranquilo trabalhar dessa forma, tá? Então mexer um pouquinho, ver qual é o eixo que está mexendo, você coloca no ângulo que você quiser e vai ser bem tranquilo. Então rotacionar objeto, bem simples. Você tem essa possibilidade de fazer dessa forma que eu te falei ali e tudo tranquilo. Duplicando um objeto, tá? Para duplicar um objeto é bem simples, porém com alguns cuidados. Como é que você vai proceder? Deixa eu deixar isso aqui um pouco mais alto e mais fino. Pronto, vou deixar ele um pouquinho mais alto aqui. Pronto, aqui. Tem algumas opções. E aí, muito cuidado, essa parte você tem que ter bastante atenção. Posso pegar no objeto e trazer de um lado para o outro, ele está vindo para cima e para baixo? Não, porque a última vez eu cliquei nessa linha, exatamente nessa linha, dessa vermelha para cá, pode te dar problema. Então clica nessa linha daqui até aqui, você clica nela e arrasta de um lado para o outro. Não adianta eu ir para cima e para baixo, tá? Então para mover o objeto, você move de um lado para o outro assim. Se for para cima, clica aqui, de um lado para o outro não vai, mas para cima e para baixo vai. E se eu quiser movê-lo livre, eu clico aqui nessa linha ou nessa linha. Clico aqui, eu tenho a rotação livre, eu tenho a movimentação livre para onde eu quiser. Por que eu estou falando isso? Se eu quiser duplicar somente para o lado de forma alinhada, seguro o Shift, eu acabei de segurar o Shift, clico aqui, arrasto para o lado, solto o Shift. E aí eu tenho algumas opções, a gente vai trabalhar somente essas duas. Cópia, eu posso duplicar por cópia quantas eu quiser. E tá tudo certo. Agora nesse momento, se eu quiser diminuir
o tamanho de algum deles aqui, ó, ele diminui sozinho, ele aumenta sozinho, do jeito que eu quiser, porque eu fiz uma cópia, tá? Ok. Posso duplicar também segurando o Shift e arrastar para onde eu quiser? Pode. Para onde eu quiser, posso, sem problema nenhum. E aí posso movê-la para onde eu quiser, sem nenhum problema, mover a peça. Então, ok. Se eu duplico, ó, quando essa opção aqui aparecer, ó, algum teclado que eu apertei aqui, você vem aqui, nessa terceira ferramenta, Affect Pivot Only, desclica. Pronto, volta aqui, tudo certo. Quando eu arrasto para o lado, clique e arrasto para o lado segurando o Shift, e eu venho aqui em instância, eu vou clicar em instância, eu vou duplicar aqui 4, pronto, 5, 3, aí ficou 4. Por instância significa que tudo que eu mexer nessa peça, as outras vão mexer junto. Por exemplo, para fazer um ripado, para fazer uma grade em metalon, eu quero mudar a bitola do metalon, na hora que você muda em um, muda em todos, você tá vendo? Quando é por instância, ó. Tudo que eu mudo em um, muda no outro, tá? Isso se aplica em várias formas, talvez mapa ele não aplica em todos, mas mexer na forma dele, ele vai... Deixa eu tirar uma dúvida, se eu converter em Edit Poly, se eu consigo também, vai acontecer em todos. Não, converter em Edit Poly somente uma das peças, não vai acontecer. Então, e como é que eu tiro, Marcos? Eu não quero mais, eu quero mexer só nessa peça. Aqui eu não quero mexer nas outras. Tem esse botãozinho bem aqui, ó. Make Unique, fazer ele ficar único. Tá aqui, ó. Agora você mexe nele de forma individual. Os outros ainda estão vinculados, ó. Os outros, se eu continuar mexendo, ele vai continuar alterando. Então, toda vez que você for duplicar, duas opções. Quando você quiser mexer em tudo de uma vez só, de instância. Quando você quiser mexer só uma cópia separada, você dá uma cópia. Essa referência aqui eu não uso, tá? Então eu vou ensinar somente o que eu faço ali na nossa página, no nosso dia a dia, e é o que eu vou passar de informação para vocês. Então, duplicar o objeto, você tem essas possibilidades. Quando a gente fala em trabalhar escala, a gente tem algumas barreiras. Por exemplo, aqui eu ainda posso mexer em todos os objetos. Eu vou deletar dois aqui. Pronto. Clique e deleta, tá? Para deletar normal. Aqui eu posso mexer do tamanho que eu quiser, sem nenhum problema, tá tudo certo. Quando eu converto esse objeto em curvas, Edit Poly, eu já não tenho mais, converter em curvas aqui no 3ds Max é Edit Poly, tá? Eu já não tenho mais o controle do tamanho que ele tá. Tem uma outra ferramenta que eu vou ver se nessa versão tá habilitada para passar para vocês também. Então, trabalhe o tamanho do jeito que você quiser antes de converter em Edit Poly. Então, depois que você converte em Edit Poly, ele já não é mais um objeto original. Ele é uma peça em polígonos que você pode alterar, brincar e fazer tudo que você desejar. Então, normalmente as peças de fachada que a gente trabalha vem pronta lá do CorelDRAW em tamanho real. A gente só faz modelar e extrusar aqui dentro do 3ds Max. E por isso eu não uso muito a ferramenta de medição. Contudo, eu vou encerrar esse módulo aqui. Já se foram aproximadamente ali 18 minutos de módulo. E para não ficar tão longo, eu vou encerrar por aqui. No próximo módulo eu falo um pouquinho sobre essa ferramenta aqui de Edit Poly. Ela tem muito recurso, é uma das coisas que a gente mais vai usar no nosso curso. E espero que você exercite bastante essa aula que foi feita até aqui. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer essas brincadeiras aqui de editar o poly para dar a forma que vocês acharem interessante no objeto de vocês. E aí o céu é o limite, beleza? Obrigado pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo módulo.